Barra aqui. Bom, acho que não vai subir com essa barra. Mas, enfim. Boa tarde. Hoje eu vou continuar sobre o assunto de repetição e vou falar um pouquinho sobre a estrutura de for. Mas antes de falar dessa estrutura, eu gostaria de falar sobre alguns operadores de incremento que talvez vocês já conheçam, mas é bom dar uma relembrada também. Bem, operadores de incremento, a gente normalmente utiliza eles em estrutura de repetição para poder controlar essas repetições, e a gente usa para deixar o código um pouquinho mais legível e para fazer operações em si de uma maneira que a gente faça o acúmulo de um valor ao passar das repetições. Vamos ver alguns exemplos aqui. Por exemplo, a gente quer fazer com que essa variável número receba ela mesma mais 1 a cada passo da nossa repetição. Então, a gente pode fazer isso usando o operador mais. E também a gente pode fazer usando o operador menos se a gente quiser diminuir 1 a cada passo da repetição. Um valor, né? O número 1 desse valor, número. Enfim, eu vou mostrar aqui alguns exemplos. Se a gente quiser somar uma unidade ao valor da variável, a gente pode usar esse atalho aqui, mais número, que ele vai fazer número igual a número mais 1 e retorna o número atualizado. A gente pode subtrair uma unidade do valor da variável, fazendo menos número, e faz com que o número receba número menos 1 e retorne o valor atualizado. A gente pode também colocar esse incremento do outro lado, eu vou explicar a diferença já. Somar um ao valor da variável e retornando o valor original. Aí a gente coloca o número mais e ele faz essa operação aqui, número igual a número mais 1. A gente também pode subtrair uma unidade do valor da variável, mas aqui não, na verdade é menos. Já atualizo aqui. Copia e cola, né? Esse aqui, bom, a diferença entre um e o outro é que neste caso aqui, ele vai fazer essa operação aqui, mais número, e já vai fazer a atualização na linha que já está fazendo esse código aqui. Ou seja, eu estou aqui e coloco mais número, então ele já vai fazer essa operação e na próxima linha já passa com esse valor atualizado. Aqui também, ele faz menos número, ele faz essa operação aqui numa linha e já passa para a próxima linha com esse valor atualizado. Aqui, neste caso, eu faço mais número mais, e aí ele só atualiza depois esse valor. Aqui ele atualiza antes, em cima, no caso, ele pega o valor e já atualiza fazendo a soma em cima do valor na própria linha. No próximo ele só faz no retorno dele, ele faz a atualização e depois volta com o valor atualizado. A gente também pode, ao invés de colocar um número específico aqui, 1, por exemplo, nesse caso aqui esse mais ele é subentendido como soma de um número no valor, a gente pode também fazer com que a gente coloque um número qualquer somando, da mesma maneira com aquele acumulando o valor original. Por exemplo, a gente pode somar k unidades ao valor da variável, fazendo número mais igual a k, que vai fazer número, recebe número, mais k. Ele vai acumular esse valor k em cima do próprio número e vai atribuir ao próprio número. Então, ele vai acumulando esse valor aqui no passos da minha repetição, ou até mesmo
no próprio código mesmo, a gente quiser fazer esse tipo de operação. A gente pode subtrair fazendo número menos igual a k, e aí o número recebe ele mesmo, subtraído de k em unidades. Aqui a gente também pode fazer a multiplicação, fazendo número vezes igual a k. Então, o número vai receber ele mesmo multiplicado de k. E aqui dividir o valor da variável por k. E aí a gente pode colocar o número barra igual a k, que ele vai fazer número igual a número dividido por k. Então, dado esses operadores de incremento, passando para a segunda parte das estruturas de repetições, a gente vai falar hoje sobre a estrutura for. Essa estrutura, ela é muito utilizada na maioria dos casos quando a gente necessita executar um bloco, um número específico de vezes. Então, a gente quer fazer um bloco de códigos, ser executado num número específico de vezes. Por exemplo, quero que esse bloco seja executado 6 vezes, 7 vezes, 8 vezes, 10 vezes, ou a quantidade de vezes que o usuário digitar. Nessas situações, a gente sempre apresenta uma variável contadora e também a gente utiliza 4 etapas nos passos da nossa repetição. Primeiro, no for, a gente vai ter a etapa de inicialização, que a gente atribui um valor inicial à variável contadora, para fazer a contagem a cada passo da repetição. A gente faz um teste para verificar se uma condição, para verificar uma condição antes de decidir se o código vai ser executado, aquele bloco. E caso a condição seja falsa, interrompe as repetições. E a execução do bloco de sentenças, que vai ser a parte do meio do nosso for. E a atualização, a gente vai fazer uma atualização da variável contadora para o próximo valor do nosso passo do for. Aqui, a estrutura, fluxograma de uma repetição, de uma estrutura for. Primeiro, a gente faz a inicialização do nosso valor. Depois, a gente faz o teste para verificar se o valor ele ainda permanece com a condição de repetição sendo verdadeira. Então, se aquela repetição ela será feita, ou seja, no meu passo, o meu contador ele ainda não alcançou um valor que faça com que aquela repetição não seja executada. Então, primeiro ele verifica se eu vou executar um bloco de sentenças. Se sim, ele entra aqui no bloco de sentenças, se não, ele executa o código normal. Mas aí, se ele vai executa o código aqui, mas depois dele executar, ele vem e faz a atualização daquela variável contadora. Se aquela variável contadora ainda permanece sendo uma variável de condição verdadeira para fazer uma próxima repetição, então ele vai repetir esse código de novo. Então ele vem, faz o teste, verifica se a variável contadora ainda permanece com a condição sendo verdadeira, executa o código, faz a atualização dessa variável e depois faz o teste de novo. Se ainda continua. Se continuar, executa novamente. Se não, vem para cá e termina o código. Um exemplo de sintaxe na linguagem C e C++. Primeiro a gente coloca a palavra reservada for, coloca entre parênteses aqui, e depois entre os parênteses a gente vai colocar a estrutura para poder utilizar o nosso for. Primeiro a gente vai ter a nossa inicialização e separados de ponto e vírgula a gente vai ter o teste e a atualização. Então, a gente vai ter inicialização, faz o teste e atualiza a variável contadora. E aqui o bloco de sentenças. Aqui um exemplo. A gente pode declarar aqui dentro do for, tanto dentro quanto fora, mas um exemplo, fazendo a declaração fora, a gente faz a declaração de uma variável inteira, número, inicializa ela aqui, inicializa número com o valor 1, e aqui a gente faz o teste. Verifica se esse número é menor ou igual a 10.
e depois, se ele for, a gente vem e executa aqui. Aí, a gente faz a atualização do número, e o número recebe o número mais 1. Aí depois vem e executa de novo para verificar se essa condição ainda permanece verdadeira. Quer dizer, essa parte aqui não é mais executada, essa aqui é só a inicialização. Se continuar sendo verdadeira, se o número for menor ou igual a 10, a gente vai executar de novo. E depois faz a atualização do número. Aqui um exemplo, a gente imprimiu os números de 1 até 20, de 2 em 2. Então, da mesma maneira, a gente declarando o número fora, o número inteiro, número, inicializando ele com 1, e a gente verifica se esse número é menor ou igual a 20. E depois atualiza fazendo o número e recebendo ele mesmo mais 2. Esse mais igual aqui é aquele que a gente estava vendo como sendo um K. O K aqui, ele vale 2. Então, a gente vai atribuir ao número o valor dele mesmo adicionado de 2, de 2 unidades. Depois imprime esse número. O resultado desse for aqui vai ser essa saída. E primeiro a gente começa com 1, depois a gente imprime aqui, faz a atualização, verifica se é menor ou igual a 20, continua sendo, e soma 2. Então, 1 mais 2 é 3. Depois a gente passa e verifica novamente. Se ele for, ele vai somar mais 2, 3 mais 2 é igual a 5, e assim por diante até essa condição for falsa. Ele não digitou 20, ele não imprimiu 20, porque na hora que eu faço a soma do valor, ele vai passar de 20 unidades. Chegou aqui, ele fez a soma de 17 mais 2, aí chegou no valor 19. Depois, ele fez a soma de novo. 19 mais 2 passou, 21. Então, ele não vai imprimir. E aí, a condição foi falsa. Então, ele imprimiu até 19. Ou seja, quando eu faço isso daqui, eu posso fazer com que eu vá imprimindo, por exemplo, números pares ou ímpares. No caso, a gente vai somando de 2 em 2 ou de partindo de um determinado valor, né? E aí a gente vai fazendo essa manipulação. Se a gente partisse aqui de 0, seria um resultado diferente. Aqui, outro exemplo, só que a gente vai fazer a impressão dos números de 10 até 1. A gente, de novo, declarando a variável fora do for, e a gente inicializa essa variável de 10 para a gente começar a nossa impressão do valor 10. Inicializando de 10, o teste vai ser a verificação se esse número ele é maior ou igual a 1, porque a gente vai parar quando esse valor for 1. E, então, os passos agora não vão ser mais incrementos, eles vão ser decrementos. A gente vai decrementar essa variável até que ela chegue no valor 1. Ou seja, eu inicializo de 1 e vou até, de 10 e vou até 1. 10, 9, 8, 7, 6, e assim por diante, até chegar no valor 1. Então, passo o teste aqui, ele não é na verificação se esse número é menor ou igual a um determinado valor. É se esse número continua sendo maior ou igual a 1, porque a cada passo eu vou estar diminuindo esse valor de 1 em 1. Aqui eu faço a impressão. Um exemplo, então a gente inicializa de 10. No próximo passo, a gente verifica se esse número é maior ou igual a 1. Ele vai continuar sendo. Se for, ele imprime o valor e atualiza. E subtraindo 1 de 9, a gente chega no valor 8, que continua sendo maior ou igual a 1, e aí a gente imprime. Na hora que chega no último passo, a gente vai tentar subtrair, a gente vai subtrair esse número, subtraindo 1 de 1, a gente chega no valor 0. Então, essa condição aqui já não é mais verdadeira. 0 não é maior ou igual a 1. Então, não imprime o valor 0. Mas ele chega, sim, a fazer essa operação, essa última operação. Porque a gente tem que chegar até o momento em que esse teste aqui seja falso. Se a gente não chegar nesse momento, a gente tem um loop. Um exemplo também.
A gente já chegou a ver esse tipo de exemplo, mas utilizando o for, um programa que imprime todos os divisores de um número para um dado número n, o programa testa todos os números de 1 até n. No nosso programa normal, nossa função main, aqui a inicialização de 3 variáveis que a gente vai utilizar no nosso for, o número que o usuário vai digitar, o int divisor para a gente manipular no nosso for, que vai ser como se fosse o nosso computador, e o resto para verificar se um determinado número ele é divisor ou não. Primeiro a gente imprime para que ele digite o número e lê esse número, e vamos para a estrutura de for. Aí a gente inicializa o divisor como sendo igual a 1, e depois a gente verifica se esse divisor é menor ou igual ao número, que a gente vai chegar de um determinado número, de 1 até n, na verdade. A gente vem de 1 até n. Então, a gente inicializa o divisor como sendo 1, que a gente sabe que o número ele é divisível por ele mesmo, então a gente já tem essa quantidade já, e verifica se ele é menor ou igual ao número, e faz divisor mais para poder verificar se o próximo número é divisor do número. Então, a gente faz a operação para verificação aqui, dentro do for. A gente atribui a variável resto um número, módulo divisor, que faz com que a gente verifique se eu digitei um determinado número e eu faço o módulo de um outro número, se esse resto for igual a 0, então a gente encontrou um divisor. E aí, nesse caso, faz a verificação para isso. Se caso encontrou um divisor, a gente imprime que um divisor foi encontrado e mostra esse valor. Exemplo de execução, digitando o valor 100. Então, aos passos, a gente encontrou 1, 2. No caso aqui, não, tudo bem, tá certo. A gente divide, entra com o valor 100, e aqui nos passos ele encontrou os divisores de 100. 1 e o 100 a gente já sabe que eles são os divisores. Então, a gente inicializa de 1, já sabe que o número ele vai ser divisível por 1. Então, aqui os divisores, 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 e 100. E outro exemplo, usando o valor 19 como entrada, 1 e 19. Que é o mesmo. Bom, dados esses exemplos, a gente, assim como as estruturas condicionais, tanto de condicionais compostas, as condicionais alinhadas, as múltiplas, que são if, else if e if else, e também switch case, a gente também tem alguns casos de uso para a estrutura de repetições em que a gente pode analisar um determinado caso e verificar qual estrutura poderia ser mais adequada para aquele caso que a gente vai tratar. Então, falando aqui brevemente sobre esses casos, eu vou apresentar alguns casos de uso e alguns exemplos também. Então, para o caso de uso, a gente pode observar como que aquela tarefa vai ser repetida, como que vai ser manipulada a repetição daquela tarefa, para a gente determinar qual estrutura de repetição a gente vai utilizar. Para o primeiro caso, utilizando o while, a gente, observando o problema, a gente verifica qual que é o objetivo e para que a gente vai utilizar. Bem, a estrutura while, a gente vai executar um código, um bloco de código, enquanto uma condição for verdadeira. E se essa condição for falsa, logo no início, o bloco não será executado nenhuma vez. Então, essa estrutura ela é sugerida quando a gente
não tem necessidade de inicializar as variáveis contadoras, como a gente estava vendo aqui no for. E as etapas de inicialização e atualizações requerem muitas instruções, não caberia elegantemente numa linha única do for, por exemplo, aqui, ó, essa linha única do for aqui, que eu estou falando, não caberia elegantemente aqui uma condição para atualização. Então, ou inicialização, no caso, seria mais ideal usar o while. E as informações necessárias para avaliar a condição não dependem de uma variável contadora e são obtidas durante a execução. Então, durante a execução, eu vou verificando enquanto uma determinada condição é verdadeira. Então, o número de vezes pode ser arbitrário, não sendo um loop, mas que vai parar em determinado momento, mas a gente não, até então não sabe até quando. Por exemplo, é o do while que a gente viu. Então, a gente executa pelo menos aquele bloco que vai ser executado várias vezes. A gente executa pelo menos uma vez aquele bloco. E depois executa novamente se uma determinada condição for verdadeira. Ele é sugerido para que a gente execute pelo menos uma vez. E a gente pode utilizar ele para leitura de dados, para verificar quando um valor não é válido. Então, por exemplo, se eu quiser fazer um menu, primeiro eu pelo menos mostro uma vez o menu ao usuário, e se ele quiser executar algumas das tarefas ali, ele continua, senão ele pode sair, mas que pelo menos uma vez aquele código que seria repetido seja executado. O for, a gente usa ele quando a gente sabe ou a gente tem um certo número de vezes para que uma repetição seja executada, então a gente vai ter que usar uma variável que controle isso. Então, a gente usa quando a gente tem uma variável contadora. E nele, no caso, a gente vai ter que ter a necessidade de uma inicialização e atualização, e que seja simples, né, diferente do while, que seja simples de colocar numa linha só de código, como a gente tinha visto ali. A gente faz a inicialização, o teste e a atualização. Então, que seja algo simples de ser colocado nessa linha. E aí, neste caso, também, quando a avaliação da condição não depende de dados obtidos durante a execução do código. Então, nesse caso, a gente usa quando a gente sabe o número de vezes, atualiza, usa a variável contadora, e que seja elegantemente colocada em uma linha, e que não precise que o usuário atualize de uma maneira muito robusta a variável contadora. Um exemplo, usando o for, por exemplo, quando a gente quer ler uma quantidade fixa de valores. Um exemplo, o primeiro o usuário informa uma quantidade de valores disponíveis e em seguida informa cada um dos valores e o programa calcula a média dos números lidos. Então, o que acontece nesse caso? Então, é interessante usar o for, porque a gente já tem que a gente pode usar uma variável contadora para controlar o número de vezes para leituras daqueles valores, para fazer a média. E há necessidade de inicializar e atualizar essa variável contadora para poder fazer essas médias. E essas inicializações essas instruções, tanto de inicialização e de atualizações, são simples e que são tranquilas de colocar uma linha do for. E é conveniente separar a inicialização e atualização do bloco para que a gente faça a execução da média. Por exemplo, aqui a gente fazendo a leitura dos dados, aqui no caso a gente vai ler a quantidade de valores que ele quer entrar para poder fazer a média. Então a gente pode inicializar um contador para poder fazer essa quantidade de vezes das entradas da média.
inicializando uma variável do tipo double soma, igual a zero, e média para poder retornar o valor da média, e o valor a cada passo que ele vai digitar. Então, aqui ele faz primeiro a inicialização do contador como 1 e verifica se esse contador é menor ou igual à quantidade que ele digitou aqui, que é a quantidade de vezes que ele quer que execute as entradas de valores para poder fazer a média. E aqui a atualização, contador mais, que vai fazer com que o contador receba ele e somado de uma unidade. Aqui dentro do for, a gente imprime a saída valor e ele lê o valor que ele quer digitar a cada passo. Lendo o valor, a gente vai fazer a cada passo a soma, atribuir a soma, o valor de soma mais o valor que ele digitou aqui. Então, a gente vai acumulando, somando esse valor que está sendo digitado aqui para a gente poder fazer a média, porque a média de uma determinada quantidade de valores é a soma desses valores dividido pela quantidade. Então, a média vai ser exatamente isso. Vai ser a soma que foi obtida durante esses passos aqui, dividido pela quantidade, a quantidade que ele digitou aqui em cima. Depois a gente mostra o valor na média. Um exemplo, ele digitando aqui no caso, ele digita o valor 5, ou seja, ele vai digitar 5 valores para poder fazer a média. No primeiro passo, ele digitou o valor 3, no segundo passo, ele digitou o valor 5, no terceiro passo, ele digitou o valor 4, no quarto passo, ele digitou o valor 6 e no quinto passo, ele digitou o valor 5. Fazendo a média, somando esses valores dividido por 5, a gente obtém 4,6. Agora, utilizando o while, no caso 2. Então, no caso, a gente está tratando um problema em que a gente vai ler uma quantidade desconhecida de valores. Aqui nesse caso, ele digitou a quantidade, a gente sabia a quantidade de vezes que a gente ia passar por esses blocos aqui, só que dessa vez a gente não sabe. Então, é ideal que a gente use o while. Da mesma maneira, a gente deseja calcular a média de uma lista de números não negativos de comprimento arbitrário. O usuário escreve a lista de números, indicando o fim da lista com um número negativo. Então, a gente não sabe a quantidade de vezes que ele vai digitar esses números. A gente só sabe que quando ele digitar o número negativo, não é mais para poder fazer a leitura dos dados e a gente tem que retornar o resultado para ele. É basicamente isso que eu dou. Da mesma maneira, a gente vai inicializar aqui. A gente não sabe a quantidade. A gente pode colocar a quantidade como sendo igual a zero, porque para poder fazer a média, a gente precisa saber a quantidade, mas a gente até então não sabe. Então, por enquanto, ele não digitou nada. Inicializa o valor, a variável valor, soma e média. Lendo o valor, pelo menos uma vez, aqui, e verifica se esse valor é maior ou igual a zero. Se esse valor for maior ou igual a zero, a gente faz a soma, faz o acúmulo da soma, fazendo que soma recebe o valor dela mesma mais o valor. Então, a cada passo a gente vai somando, vai acumulando esse valor. E a quantidade recebe mais porque ele passou por aqui e digitou esse valor. Então, recebe a quantidade mais. Ou, no caso, acho que aqui fica para cima, né? Vou trocar. Primeiro ele tem que digitar o valor, depois a gente vai somar e depois fazer a quantidade. E no final, a gente vai fazer a média, fazendo a soma dividido pela quantidade, igual a gente fez anteriormente. Um exemplo de execução, aqui a impressão, para ele poder ler os valores. Então, ele entra com o valor 3, 5, 4, 6, 5 e menos 1. Então, aqui foi digitado um valor negativo e ele fez a média dos valores aqui para esse caso. Do while, quando a gente quer executar até que o usuário decida parar também, mas pelo menos uma vez a gente quer que seja executado. Então,
com um exemplo idêntico ao do caso 1, mas com a opção de ser executado várias vezes. Depois de calcular a média, o programa pergunta ao usuário se ele deseja repetir tudo de novo para calcular uma nova média sobre os novos valores. Novamente, todos os valores. Aqui, no caso, a gente tem essa variável caractere para poder verificar se ele quer repetir ou não. Aí, a gente faz aquela operação toda. Primeiro, ele faz o do, pede para que ele digite a quantidade de valores e coloca a soma como sendo igual a zero. E aqui a gente está usando for dentro de uma outra estrutura de repetição. A gente pode fazer isso. Então, a gente vai fazer a quantidade de vezes, vai fazer várias médias, até que ele não queira mais. Então, fazer aquela mesma operação para poder fazer o cálculo da média. Faz o cálculo da média, imprime a média e pergunta para ele se ele deseja executar o programa novamente. Se sim, ele coloca o caractere S, se não, ele coloca o caractere N. Lê, para ver se vai repetir de novo, e verifica se ele digitou sim. Se sim, ele vai executar de novo. Se não for diferente disso daqui, ele vai sair do loop, que é o caso em que ele digita o N, por exemplo. Aqui os exemplos de execução. No primeiro caso, ele digitou 5 valores, e esses valores aqui com essa média. Depois ele quis novamente fazer outra média, outro cálculo de média, e dessa vez ele foi com 3 valores, e aqui ele digitou os 3 valores. Aqui alguns exercícios para vocês fazerem, mas eu queria falar sobre o exercício que a gente fez da dinâmica do jogo pedra, papel, tesoura, para poder falar com vocês sobre a missão. Esse aqui que eu vou relembrar vocês aqui, sobre esse daqui, que eu pedi para vocês fazerem em dupla e tudo mais, para fazer aquela verificação, para ver se o jogador ganhou ou não, pelo menos uma vez. Só que dessa vez a gente vai fazer um pouco diferente. A gente vai reusar esse código que vocês utilizaram. Deixa eu ver. E dessa vez a gente vai permitir que o usuário jogue até que ele não deseje mais jogar. Então, nesse caso, a gente vai usar uma repetição. E aí você escolhe a condição de parada. Se ele vai, por exemplo, digitar um valor negativo, ou se ele vai digitar a palavra sair, ou vai digitar o S, que nem a gente viu ali. Qualquer uma dessas opções. Então, a missão 5 é colocar a repetição do jogo pedra, papel, tesoura e realizar as tarefas da aula, sim. Só que antes eu queria fazer ele aqui, o pedra, papel, tesoura. Eu quero fazer e outra vez eu vou mandar para vocês. Não, vou mandar para vocês. Bom, no caso, como eu estou compartilhando tudo, já dá para ver tudo aqui, né? Separei aqui os casos e a gente ia analisar esse tipo de problema, né? O jogo pedra, papel, tesoura. Vamos dar uma olhada aqui nele. Escreva um programa que simule o jogo pedra, papel, tesoura de um jogador contra outro, usando uma simulação de uma simultaneidade com o uso randômico de um valor, usando a função rand, que é a função random de C. Assumiremos que o vencedor será aquele que vencer do valor gerado pela função rand. Então, aqui, uns exemplos do uso da função. E eu falei que vocês podem usar. Use 1 para pedra, 2 para papel e 3 para tesoura. Tá? Beleza, então vamos fazer aqui. Eu coloquei aqui já a estrutura para a gente já ir direto. Primeiro a gente vai precisar daquela biblioteca, time.h. Isso aqui é para saída de C e de C++. Coloquei aqui numa nota os casos. A gente tem esses casos aqui, ó. No jogo pedra, papel, tesoura. A gente tem o caso de empate,
quando os dois ele tem o mesmo elemento, ou seja, onde digitou pedra, saiu com pedra e saiu com pedra também, então a gente teve empate. Então são os mesmos elementos para ambos, tanto para o PC, tanto para o jogador, quanto para o jogador, desculpa. Agora, aqui o caso em que o jogador ganha. No caso que o jogador ganha, é quando ele escolhe uma pedra e o PC escolhe tesoura. Ou quando ele escolhe papel e o PC escolhe pedra. Ou quando ele escolhe tesoura e o PC escolhe papel. Quando nenhum desses casos aqui foram satisfeitos, ele perde. É só isso. Então, nesse caso, ele perde quando ele não ganha e ele empata quando os dois tiverem o mesmo elemento. É basicamente isso, a verificação que a gente vai fazer. É basicamente transcrever essa ideia aqui em código. A gente vai transcrever, no caso, quando ele ganha, jogador, quando ele ganha do PC, aqui, escolhendo pedra e o PC escolhendo tesoura, ou papel e pedra para o PC, tesoura para o jogador e papel para o PC, e pronto. Vamos lá, vamos transcrever isso daqui. Vou até colocar aqui de uma maneira, deixar aqui em cima. Vamos lá. Primeiro, a gente tem que inicializar com o range que a gente viu lá. Não vai inicializar com nenhum valor. Nesse caso, se a gente colocasse um valor específico aqui, o primeiro passo ele sairia já com esse valor. Usando repetição, vocês podem até testar isso. Vocês colocam um valor específico aqui e pede para que o PC seja digitado várias vezes. Vocês vão ver que no primeiro passo ele vai digitar o valor, ele vai sair o valor que vocês colocaram aqui. No caso, se não, vai sair outro valor. Então, vamos lá. Colocar aqui int Laura para ele não pegar um valor zero, a partir de 1. Aqui do jogador. Aí a gente vai ler do jogador. Pode ser. Ok? No subscribe. Vírgula. Lendo o valor inteiro. No caso, a gente tem do a tesoura. Se não for isso, mas a gente usa essa tesoura. E 3 para papel. Ok. Temos essas opções aí. Ele pode digitar 1, 2 ou 3. Você pode pedir para que ele até digite 1, 2 ou 3 para isso, para aquilo. Então, aqui já foi feito o cálculo para o PC, e aqui, ele já leu aqui para o jogador. Agora, se fazer as verificações. Vamos para a primeira verificação, que é o caso de empate. Quando o PC e o jogador for 2. A gente tem empate. F, empate. B venceu. Vai. E agora a gente vai para quando o jogador ganha. Quando o jogador ganha, o jogador ganha.
Quando o jogador escolhe pedra. Então, quando o jogador... E pedra é o quê? E pedra é 1. Igual. I, PC. É igual a 2. Ou é isso daqui. As barras, ok? O I em C++ e C é esses dois aqui. Não se esqueça que às vezes vocês estão em Python, vocês colocam o enter. Aqui, ó. Jogador, agora a segunda parte. Jogador escolhe papel. Papel é 3. Jogador igual a 3. PC é pedra, pedra é 1. PC igual a 1. Ou o PC, o jogador escolhe tesoura. Então, jogador escolhe 1. Então, e PC ou papel. Papel é 3. Deixa eu colocar tudo isso aqui dentro de um. Certo? Ok. Nenhum desses casos, ele perdeu. F. Quem ganhou foi o PC. Que seria o jogador PC, né? Mas eu vou colocar PC ganhou. PC. Bahrein. Ok. Certo? É isso. Vamos testar. A gente pode testar e imprimir, né? Quais os valores que eles escolheram. Pra gente ver se chegou certo. Né? Vamos ver. E aí, a gente pode fazer um livro de lógica aqui. Printf. A escolha do... Deixa eu colocar minha escolha. PC. Vai colocar lá aqui, vírgula, PC. Copiar aqui, colocar aqui. Oh, aqui. Escolha do jogador. E jogador. E cá também. Eu imprimir isso aqui das vezes. Pra gente ver se isso mesmo. Pois pode. Vamos colocar aqui para ver se está certinho. Ok. O Daniele, Tá errado? Pode falar. eu tenho uma ideia aqui, não sei se vai dar Hum, certo, mas hum. ao invés de repetir a escolha do PC, a escolha do jogador dentro das condicionais, por que só não Atrás. bota uma vez fora das condicionais? Sim, sim, sim. É isso mesmo. Eu falei que pode colocar fora, pode. Mas só para ver se entrou bonitinho, Tá tranquilo. tá bom? Não, mas pode sim. Isso aí tá certíssimo. E é ideal. Ah, tá, vamos lá. Meu nome é o quê? Oi, gente, eu acho que eu não salvei. Peraí. Bolinha ali.
Escolhi empate, ninguém ganhou. Ninguém venceu. Escolha do PC1, do jogador 1. Peraí que eu deixei bem estranho, né? Vou colocar aqui. Nossa, eu vou fazer isso aí porque eu... Não, mentira, eu vou deixar aqui pra gente ver direitinho. Isso aqui, gente, é um atalho do BS barra N. Nossa, cliquei errado. De novo. Empate, ninguém venceu, de novo. 3. Jogador 1 ganhou. Escolha do PC 1. Escolha do jogador 3. O PC escolheu 1, pedra. O jogador escolheu 3, papel. Tá certo, né? Não, peraí, deixa eu ver se eu tô errada. Escolha do PC 1, pedra. Escolha do... Ah, não, foi 3, papel. Era pra ele ganhar, né? Eu tô confundindo as coisas. Escolha do PC foi pedra. E do jogador foi papel. Jogador 2 que ganha, o jogador que ganha. Eu imprimi aqui alguma coisa errada. Ou não? Deixa eu ver. Jogador 1, PC 1 e 3. 1 e 3. Coloquei como jogador ganhou, mas nesse caso não. Peraí, eu devo ter trocado aqui papel. É trocado. 1 aqui, 3 aqui. Realmente, então não foi erro de lógica, foi só trocado aqui. Vou tirar agora, a gente sabe que entrou, né? Vou fazer aquilo, deixar fora, porque ele vai mostrar de todo jeito. Para não repetir o código. Aí, você falou. Agora sim, de qualquer forma, ele vai sair imprimindo o que cada um digitou aqui. Para poder salvar. 2 de 1. Ninguém venceu, empatou, ok? PC ganhou. A escolha do PC foi 1, que foi pedra. A escolha do jogador foi 3, foi papel. Foi 1. Gente, eu não sei. Eu me confundo com esse jogo também. Escolha do PC. Eu acho que tava certo antes. Tava, né? Tava, porque pedra ganha de papel, né? Não, papel ganha de pedra. Falei errado. Tá. Papel, ganha de pedra. Jogador 3. É, realmente. Else if aqui. If, else if, else. Tá certo. Ainda cheguei a anotar. Talvez eu anotei errado, mas enfim. 1 vez, 3. PC ganhou, a escolha do PC foi 2, que é tesoura, jogador 3, que é papel. PC ganhou mesmo. Jogador ganhou. A escolha do PC foi 2, que é tesoura, e do jogador 1, pedra. Certo. E coloquei 1, 3, eu vou 2 agora. PC ganhou. Nossa, PC tá ganhando, né? 1, que é pedra. Escolha de jogador 2. Tesoura. Tá certo. Aqui, alguns de vocês colocaram como string e tudo mais, né? Vocês, deixa eu ver.
Não, pode deixar. Vocês podem colocar, por exemplo, se para não ficar imprimindo 1, 2 ou 3, tem uma coisa que vocês podem usar que é uma macro, ou melhor não, depois eu posso explicar. Que é para vocês, quando for é que nem aquele suitcase mesmo, se vocês fizerem imprimir tal, ou pedra, papel, ou tesoura. Enfim, eu não vou mexer mais com isso daqui, não. Acho que só isso mesmo que eu ia pensar em colocar aqui como uma variável. Aí eu atribuo o valor dela, sei lá, pedra, papel, tesoura, e coloco, entendeu? Mas pode fazer isso também. Vocês podem até melhorar, tudo faz. Mas eu vou mandar isso daqui para vocês. E vocês façam usando o for, para que não precise ficar executando isso aqui toda hora, e vai lá e digita 2 e tudo mais. Aí vocês façam isso até que ele com uma condição de parada qualquer. Ou vocês podem falar que vai executar 5 vezes e executam 5 vezes. Aí vai da escolha de vocês. Mas esse aqui seria uma das soluções mais, assim, eu acho um pouquinho curta, não sei. Talvez existam outras maneiras de você somar alguma coisa, verificar se a soma ou a subtração, um módulo, coisas assim. São coisas mais elaboradas que dá para pensar, eu acho. Mas essa é uma das maneiras de fazer. Vou mandar para vocês. Colocar lá no Codal isso aqui. E vocês usam para poder colocar lá. Depois eu vou até ver se tá certo. Ok? Então é isso aí, a missão 4. É fazer os exercícios da aula e fazer reusar esse código aqui, ou os códigos de vocês, não tem problema usar o de vocês, não tem problema nenhum, repetindo isso aqui uma quantidade de vezes. E é isso. Eu tô atualizando lá o ranking de vocês, estou atualizando com tudo certo. Aí vocês podem acompanhar. É isso. É isso, alguma dúvida, alguma questão? Deixa eu parar de compartilhar aqui. Acho que tá. Pode parar a gravação, por favor, também.